dia, boa tarde. Vamos dar início a mais uma edição do 15 minutos de papo com o doutor Sérgio Abranches. Eu prometi que não ia fazer mais palhaçada, então não vou fazer palhaçada, mas afinal de contas já estou falando palhaçada, né? Oi, Úrsula. Boa tarde, Íris. Como está esse Espírito Santo aí, seu Íris? Gilda. Gilda, quanto tempo, gente? Sérgio Abranches entrou. Vamos ao dedinho. Tem que aparecer aquela coisa assim, visualizar, né? Esperando aqui. Ué? Não apareceu. Ué? Eu tenho que ir aí. Virei em breve. Tinha um salgado assim que tinha um salgado aparecer aí, nós vamos. Assim, disse que entrou, né? Ah, entrou. Eu tinha pedido antes, ele não entrou. Não, É, Sérgio, nós estamos à mercê desses seres humanos algorítmicos que ficam aí. Tudo que a gente fala aí não dá certo. Agora, por exemplo, estou me ouvindo. pior não é isso, não. Sabe o que é o pior? É Ah, que agora a gente sabe, porque é melhor não saber, né? Mas agora a gente sabe que todos os governos estão usando o aplicativo israelense para Pegasus. o Pegasus para espionar a gente, né? Então, acabou. A gente não precisa mais Cara, ficar assim, escondendo. Falar eu nada li, escondido, pode falar tudo em aberto. eu li tudo. Aí depois li outras matérias. Aí o Silvio Meira me mandou o Guardian, li. Aí no final, o que que eu vou perguntar sobre isso? O Silvio Meira falou assim, nada a fazer. Eu falei, mas vem cá, É não dá que nem claro, conversar comigo, não? Não, nada a fazer. nada a fazer, exatamente, nada a fazer. Cara, e o negócio é doido. Primeiro que entra só por uma videochamada, uma chamadinha. Pic, entrou. É. Segundo que entra no seu e-mail, nos seus contatos, no seu histórico. Assim, ô Sérgio, eles sabem tudo da minha vida, Sérgio. Eu tenho, De todo eu mundo. tenho, eu Não, tenho tanto a esconder. pois não, exatamente, de todo mundo, né? Aí eu tenho certeza absoluta que antes de chegar em mim, vai ter que passar por muita gente mais importante, entendeu? Para eles. Então, é, nada a fazer mesmo. Não, eu Sabe? fico assim, cara, se tem alguém me olhando e prestando atenção no que eu falo, pô, se o cara for funcionário público, então um desperdício do dinheiro público inacreditável. Se não for, né, privada, a empresa também está errando. Está É errando, não tem claro, nada aqui claro, não. né? Mas é sério, né? Agora nós estamos brincando, mas assim, no ponto de vista de principalmente jornalistas que têm fontes é, é, fortes e que conversam com grandes governantes, com grandes empresários. Aí, Não, o pior são os alvos mais sérios, são os investigativos, que têm fontes veladas, né? É aquele cara que consegue lá uma fonte na Polícia Federal que avisa para ele tudo que o chefe da Polícia Federal está fazendo de errado, né? Ao procurador lá que avisa tudo que o Procurador-Geral da República está fazendo de errado, né? São as fontes que falam em off, mas que dão informação, passam documentos e tal, que é muito importante, porque é exatamente onde não tem transparência que a gente quer ver, né? Não, a gente não quer ver onde tem transparência. Onde tem transparência a gente já sabe, né? Por exemplo, eu não tenho agora, menor, eu não dou a menor importância ao fato de que a Amazon coloca lá no algoritmo tudo que eu compro nela, todos os livros que eu compro nela, e os que eu não compro, né? Os que eu não compro, ela baixa o preço, que é uma coisa boa. E os que eu compro, ela me oferece uma opção de outros parecidos. Às vezes ela me oferece livro que eu não sabia que tinha e que me interessava. Agora, a minha relação com os livros é completamente transparente. Eu sou completamente viciado em livro, né? Compro muito mais do que eu agora, sou capaz de ler. Então, bem, eu acho que nesse negócio tem dois lados, dois lados mas deixa eu terríveis, falar né? uma coisa, deixa eu falar uma coisa bem legal aqui sobre isso de você ter mais livro do que você lê. Ah, é, é,
a Lúcia Santaeja, que é uma professora de semiótica Semiótica da, maravilhosa. da USP, maravilhosa, escreve muito, ela tem vários livros, ela é também uma escritora, né? Ou eu diria, ela é uma escritora e dá aula na USP, que eu acho que é mais importante. Ela falou, eu vivo rodeada de livros, e eles nem todos eu li, mas eles ficam piscando para mim, me perguntando quando é que eu vou pegá-los. Que Isso é maravilha! sensacional. Pisquei, mas deu uma piscadinha. É, Eu fiz essa pergunta para o Fagundes a semana passada. os meus ficam fazendo charme para mim na estante, toda vez que eu passo, oi, olha eu aqui, você não me deu. E às vezes eu Ou seja, você é leio. complicado, que você tem livro pelo corredor, tem livro ao redor da cama, tem livro na cozinha, tem livro na sala. Ou sua casa não é complicado, então tem uma Não, é, piscaiada. Você passa que é a exatamente. maior. Como é que chama que é as luzinhas de Natal? Exatamente. Por onde eu ando tem livro. Eu realmente tenho livro em tudo quanto é lugar. Você já mudou do assunto aí, mas eu queria falar que tem alguns dos investigados aqui que foram pegos na lista da Pegasus foram assassinados, né? Tem isso. Não, é coisa séria, é coisa séria. Então, eu fico pensando se eles pegam as traições, assim, chantagem na certa, né? Pega ali e fala, ó, Não, porque libera aí o beco, que na senão sua verdade, mulher vai ficar sabendo amanhã de tudo. claro, não, porque o Pegasus, na verdade, ele foi desenvolvido para fazer a espionagem de eventuais terroristas, né, para descobrir tramas terroristas antes delas serem realizadas. Mas aí tem sempre aquela questão do profiling, né? O pessoal fica falando dessas coisas, mas eu prefiro que a minha vida seja escrutinada por algoritmos e não por seres humanos, entendeu? Tá certo. Eu confio mais nos algoritmos. Os algoritmos são desenvolvidos por seres humanos, mas a máquina aprende a ser mais inteligente. Então, mas que eles aprendem, né? Falando É, nisso, eu quebrei uma coisa aqui em casa, aí ia colocar umas caixas de som daquelas de 1915, lembra que tinha que ter um amplificador desse é, tamanho, né? Aí eu liguei pro Vitor, que é o meu oráculo, outro amigo meu, que é o meu oráculo, assim, de tecnologia, e falou assim, joga fora. Eu falei, como? Cada caixa Bose, linda, maravilhosa, só o tubinho dela é desse tamanho, imenso. Joga fora. Eu falei, por quê, Vitor? Compra Alexa com amplificador. Me mandou os negócios da Alexa. Eu falei, minha mãe já está apaixonada pela Alexa, né? Minha mãe, 88 anos, fala, Alexa, toque aquela música aí, lembra das músicas antigas. Olha, todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dizer, Alexa, como é que vai ser o tempo no Rio hoje? Entendeu? Aí ela me diz qual é o tempo e tal. Aí eu vou. Aí eu peço ela para botar um fundo musical para eu poder me arrumar para sair. Sérgio, nosso futuro é uma Alexa. Eu coloco 3 aqui em casa, eu falo, Alexa, fala para Mariana descer agora. Ela, Mariana, seu Claro. pai, eu dá recado, dá Não, recado. eu tenho uma na sala e uma no quarto, né? Ah. E aí eu falo, só, chama a Miriam aqui que eu estou precisando de ver aqui uma coisa. Tá? Tá vendo? É isso. Eu tô espantado. Ontem eu falei, bom dia, Alexa. Bom dia, hoje é dia do Curupira. O Curupira, falou do Curupira, eu chamei, Manu, vem cá, Manu, dia do Curupira. O Curupira, Era o engraçado, Curupira. era Foi engraçado, era legal. engraçado. Ó, chega de papo Mas vamos furado, falar Santa sério, Maria. O né? pessoal já deve ter até ido embora aí na nossa É, conversa hoje. é. Perdi o tema aqui hoje, sério. Qual foi o tema? O Fundão do poço. fundão do poço. Muito bom. Não é o fundo do poção, não? Não, é o seguinte, se poço tem fundo, nós chegamos no fundão do poço, né? Porque agora ficou claro que você tem, de um lado, uma situação irremediável, né, de ameaça ao autoritarismo, que só será encerrada com a saída do Bolsonaro do governo por qualquer um dos métodos que estão disponíveis para retirar presidentes Saudade, Cuca. também Cuca, querida, para remover presidentes, né? E, por outro lado, a gente tem uma situação de desorganização política
que levou a um aumento expressivo da atividade legislativa do Congresso, né? E aí o Congresso fica inventando coisa. E tem uma reforma política péssima. A gente está precisando de fazer algumas mudanças nas instituições políticas, mas nenhuma daquelas que está lá na reforma política que está sendo pensada, que é um Frankenstein, entendeu? Quer dizer, construído com cadáveres das piores espécies possíveis, no que diz respeito à legislação eleitoral. Começando pelo Distritão, umas ideias completamente estapafúrdias de transição. Essa senhora deputada que está fazendo essa proposta, a relatora, ela não sabe de nada. Então, ela faz umas coisas incríveis, ela confunde tudo. Ela diz que vamos fazer o Distritão nessa eleição de 2022 e, a partir daí, a gente faz o distrital misto. Não tem uma coisa a ver com a outra. O tipo de distrito que você precisaria de usar para implantar o voto distrital é dificílimo de fazer num país como o Brasil, porque você tem que fazer distritos do mesmo tamanho. E aí, para fazer distritos do mesmo tamanho, você tem que, o IBGE que tem que fazer, né, do mesmo tamanho populacional, levando em consideração o eleitorado, você vai ter, por exemplo, aí em Minas, que tem uma quantidade enorme de municípios, alguns muito pequenos, né, que viraram municípios a partir de distritos de municípios maiores. Caratinga, por exemplo, tem, sei lá, 7 municípios que foram criados de distritos de Caratinga, uma coisa assim. Então, isso aí, quando você vai fazer o distrito, você vai ter, por exemplo, cidades como Belo Horizonte, que tem uma população muito grande, vai ter vários distritos em BH. E aí você vai para o interior de Minas, você vai ter distritos com várias cidades dentro dele. Entendeu? É um negócio assim, complicadíssimo de fazer. Complicadíssimo de fazer. E desorganiza toda a vida política local. E a representação também muda, né? Muda a A forma de representação. Claro, se você, onde for o voto distrital, você não terá representação. Por exemplo, se o eleito foi eleito com, digamos, 35% dos votos, você vai deixar 65% da população sem representação. Tá certo? Isso daí desestimula muito. Não é por acaso que nos países que têm voto distrital e voluntário, a taxa de abstenção é tão alta, né? Porque, de fato, Agora, desestimula. uma curiosidade, Sérgio, eu tenho só pegando isso. Eu tenho ouvido falar, não sei se acho melhor você terminar o raciocínio, que eu vou mudar para presidencialismo de colisão. Não, aí. Por outro lado, essa absurda votação do fundão eleitoral, né, de 6 bilhões de reais, com voto do PP e do PSL, que serão os dois maiores beneficiados, 600 milhões para cada um. Isso aí tem vários defeitos. Primeiro que já tem um defeito original nesse fundo eleitoral, que é o fato, desde que ele foi criado, eu faço essa crítica, e agora ela está comprovada, que é o seguinte: você distribuir dinheiro a partir do resultado da última eleição significa você consagrar, dar preferência àqueles que foram vitoriosos na eleição anterior. Então, você não permite o realinhamento de forças. Você consolida a oligarquização da política na mão dos partidos vencedores, né? Então, o que aconteceu? O PSL, em 2018, quando ele disputou, que o Bolsonaro carregou o partido, ele era um partido de um deputado. Aí virou a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, com mais de 50. Então, ele passou a ser o grande beneficiário do fundão. Então, a perspectiva do PSL para o ano que vem é de virar um partido nanico de novo, sem o puxador de votos do Bolsonaro. E aí, só que ele vai ter tanto dinheiro que ele vai conseguir comprar voto.
tá certo? Quer dizer, vai fazer. Então, é um absurdo. Além disso, se aumenta o fundo eleitoral no momento em que o custo das campanhas está caindo, porque as campanhas estão migrando para as redes. Então, é muito mais barato você fazer uma produção de rede, você, né, comprar impulsos no Facebook, comprar impulsos no Twitter, etc., do que você fazer aqueles programas de televisão chatíssimos e carérrimos, que fazia da, eleição, da campanha brasileira uma das mais caras do mundo. Eu uma vez fui num congresso de consultores políticos em Washington, e a Associação de Consultores Políticos era uma associação bem estratificadinha, né? Tem os consultores de relações públicas que fazem relações institucionais, né? Que fazem lobby, etc. Tem os consultores de campanha, tem os consultores de risco político, tem vários grupos, né? O mais pobrinho é o de risco político. Os ricões são os consultores eleitorais e os consultores de relações institucionais, né? Eu conversei com vários deles e um deles me levou para ver o escritório dele em Washington. Não era o principal escritório dele, mas ele tinha um escritório grande em Washington. Aí o escritório dele tinha uma mesa logo na entrada, assim, tinha uma mesa parecendo com uma mesa de telemarketing, né? Com várias atendentes para atender os telefonemas. E aí, quando alguém ligava do Texas para contratar uma consultoria deles, a atendente reconhecia o sotaque texano e passava para um consultor texano. Entendeu? Quer dizer, ele falava com gente que falava o sotaque dele, uma coisa, chegava a esse nível de detalhe. Muito bem, com esse nível de detalhe, a campanha americana é toda especializadinha. Tem gente, tem especialista em tudo. Em discurso, em pesquisa residencial, em propaganda residencial. Cada um, são vários compartimentos assim, né? Com tudo isso, a campanha americana era muito mais barata, a produção dela, o pagamento desse tipo de trabalho, de serviço, muito mais barato do que no Brasil. 60% da campanha americana é gasto, o dinheiro dela é gasto para comprar tempo de televisão, porque lá não é pago, né? Não é feito aqui, que é pago pelos impostos, é disfarçadamente pelos impostos e pelas emissoras, né? Porque o horário gratuito é a custa dos outros, é gratuito para os candidatos. Então, é um absurdo isso tudo que está acontecendo. E não tem o que fazer. Quer dizer, é parecido com o que o Silvio Meira falou para você sobre o Pegasus, entendeu? Quer dizer, nada a fazer. Porque o que a gente pode fazer a respeito disso? Fazer uma passeata? Não adianta nada. Tá certo? Quer dizer, pressionar o Congresso é impressionável nesse momento, a não ser pelos eleitores deles, né? Então, tem que ser o Zé das Couves, que conhece o deputado fulano de tal, que liga para ele e diz: "Seu deputado, isso aí não está dando certo, não." Entendeu? Quer dizer, senão não vai. Então, a gente realmente chegou num nível de desestruturação da política com o governo Bolsonaro e de ameaça à democracia, tanto pelo lado do funcionamento do Congresso e do que o Congresso tem aprovado, quanto pelo lado das ameaças golpistas do Bolsonaro e seus generais, que realmente nós estamos numa encruzilhada. Quer dizer, ou o Brasil vai para uma decisão efetivamente democrática e a sociedade brasileira vota pela democracia com ênfase, ou então nós podemos realmente chegar ao caminho, porque todas essas modificações legislativas que estão sendo feitas, elas têm a ver com a tese minha do governante incidental. Porque o governante incidental é aquele que é eleito numa eleição atípica, como a de 2018, e ele só consegue ficar um mandato. A não ser, como o Trump, né? Só ficou um mandato. A não ser que ele consiga fazer como aqueles que fizeram na Hungria, na Polônia, na Turquia, né? Na Bulgária, mudar as regras a seu favor. Na Venezuela, com o Chávez, mudar as regras a seu favor. Se muda, aí a eleição fica fácil, ele se reelege,
né, como o Putin, por exemplo, que está fazendo, né, mudanças eleitorais, ele vai virando um presidente hereditário, né? É. Ele herda dele mesmo, né? Certo. Então, essa mudança toda de legislação, ela pode produzir como efeito a transformação de um governante incidental num governante permanente, entendeu? Sim. Sérgio, é o seguinte, eu tenho ouvido tanta besteira vinda de parlamentares, inclusive agora comparando o presidencialismo, obrigado, Anete, o presidencialismo de coalizão com o semipresidencialismo e outras formas. Eu queria te fazer um desafio. Se você fosse dar uma aula rápida, é claro, sobre presidencialismo de coalizão, fazendo como ilustração o que a gente está vivendo hoje, como é que seria? Não, o presidencialismo de coalizão, ele tem uma opção ele tem uma opção de deficiências, né, para lidar com essas questões, porque como ele depende, o que define o presidencialismo de coalizão é o fato de ser um regime presidencialista no qual o presidente não consegue ter maioria no Congresso, com o seu próprio partido. Tem que formar uma coalizão multipartidária para apoiá-lo. Essa coalizão não teria nenhum problema se ela fosse uma coalizão formada a partir de princípios programáticos, de um programa de governo, não é? Quer dizer, de determinados compromissos substantivos e transparentemente transmitidos para a população. Não tem problema nenhum com isso. Isso acontece em numerosas democracias, né, na Europa e mesmo aqui na América Latina. O problema todo é que a combinação de problemas que o Brasil tem, constitutivos do nosso presidencialismo, né, quer dizer, o excesso de poder do presidente, a hiperconcentração fiscal e tributária, né, que faz com que o Congresso acabe sendo um broker, um intermediário para conseguir recursos para os estados e municípios. Tudo isso vai tornando a coalizão uma coalizão mais fisiológica, mais voltada para a obtenção de benefícios imediatos, transferência de recursos para os estados e municípios imediatamente, ainda mais quando você vive uma situação de restrição fiscal. Então, claro que o presidencialismo de coalizão, nesse momento, é disfuncional, tá certo? Quer dizer, mas ele não é disfuncional. Ele não é disfuncional por ser presidencialismo de coalizão. Ele é disfuncional porque o macroambiente no qual ele está instalado se tornou disfuncional. Né? Quer dizer, então, não adianta você pegar o presidencialismo de coalizão como diz aquele chato. Não dá para você pegar o presidencialismo de coalizão e transformar num semipresidencialismo de coalizão. Vai continuar acontecendo a mesma coisa. Entendi. Só que aí o objeto da pressão vai ser o primeiro-ministro, que vai ter que comer na mão do Congresso, né? Se você não fizer a mudança que precisa de ser feita, que é criar condições de estabilidade, por exemplo, fiscal e tributária para os estados e municípios, mais autonomia para eles, centralizar o federalismo, né? Para que os deputados e senadores passem a tratar das macro-questões do país, né? Macro-questões mesmo, olhar para o futuro da educação, olhar para o futuro da saúde, olhar para o futuro da Amazônia, olhar para o futuro da biotecnologia no país, quer dizer, pensar um Brasil, né? Aí sim, e aí é evidente que os deputados que não sabem e não estão interessados em fazer isso vão se candidatar a deputado estadual para disputar recursos para os seus municípios com o governador, tá certo? Quer dizer, mas tudo bem, porque lá você invade palácio, tá certo? Quer dizer, como é que começou a democracia no Brasil aqui? Com o Palácio Bandeirantes, com o governador ultrademocrático, que era o Franco Montoro, tendo as grades derrubadas e o povo invadindo os jardins do palácio porque não estava satisfeito. O Montoro saiu para falar com eles e negociar. Aí é muito mais fácil. Agora, você fazer marcha para Brasília só se for gente aparelhada, né? Quer dizer, você tem que ter ônibus, tem que ter caminhão, tem que ter avião, Quentinha. tem que ter quentinha, né? Quer dizer, Brasília é longe. Brasília é longe. Brasília é antidemocrática por definição,
né? Olha, falou um morador de Brasília. Pois é. É isso, não, eu ia te perguntar sobre aquela pergunta chata. Defina funcional, disfuncional. É disfuncional que não está funcionando, né, Afonso? Mais que isso, né, Zé? Aí não, né? Aí não, você respondeu a questão do presidencialismo não funcionando. É. Tem livro hoje, Serginho? Tem sim. Tem um Opa, livro muito legal de uma pessoa que é muito ligada a mim. Então eu preciso fazer esse disclaimer. vamos lá. Opa, deixa eu puxar aqui a câmera. Isso, Maria Maria Altamira. Altamira, da Maria José Silveira. Ah, mas é maravilhosa. Maria José Silveira, Ó, ficou ela uma droga esse livro aí. Mostra direito, Sérgio. Um horror. é. Mostra direito. Aí, ali, linda capa. A capa é Linda, maravilhosa, viu? A capa é maravilhosa. linda. Eu vou folhear a capa aqui, espelhada, mas porque é mais fácil, né? Porque tá Tá, ô difícil. Sérgio, A sabe gente que a ficou muito Isabela tempo sem fazer. me deu uma dura aqui outro dia, falou, vocês têm que fazer o 15 minutos com a câmera virada, que aí não tem problema, tudo que vocês mostrarem fica. Eu falei, eu vou lá conseguir fazer com a câmera virada olhando para um botãozinho. O João Bosco fez uma live outro dia, eu olhando para o botãozinho e falou assim, ó, Ô, Afonso, eu já deixa tive... eu mostrar o livro. Tá bom. Olha aqui. A capa é linda, é uma produção muito, muito bem cuidada, é rara nos Qual a livros de editora? hoje, né? A editora é a editora Instante. Estante? Vou Isso falar. aí. Agora deixa eu falar um pouquinho do livro. Pode. A Maria José Silveira é minha amiga de juventude, de Brasília. Ela era jornalista da Veja, era do Estado, e ela é tia do meu filho. Ela é irmã da mãe do Rodrigo, com quem eu fui casado. E ela é casada com um amigo meu também de juventude, grande amigo, Felipe Lindoso, e eles estiveram no exílio no Peru. Né? Eles ficaram exilados no Peru depois de prisão e tortura aqui no Brasil durante a ditadura militar. Felipe é antropólogo e jornalista, ela também, e eles então fizeram ela escreveu esse livro, que é um livro de uma mãe. Bom, Maria José Silveira, ela desde o primeiro livro dela, que ela se mostrou uma grande escritora. O primeiro livro dela é A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que é um livro extraordinário, que passa por várias gerações de mulheres, né? E sempre levando em consideração a questão indígena. Essa aqui é uma indígena peruana e sua filha, nascida em Altamira. E tem dois eventos marcantes, que são o soterramento de uma cidade no Peru e Belo Monte, né, no Xingu. É uma história muito bem contada, é um livro muito interessante. Eu li no fim de semana assim, sem parar, não consegui parar de ler. Recomendo muito o livro, acabou de sair. E recomendo os outros livros da Zezé, sobretudo A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, que é um livro que eu acho que todo brasileiro devia ler. Tá bom. Eu fiz alguns sempre um papos com ela também, uma pessoa excepcional. Ela Excepcional. muito bom. Muito bom. Então tá bom, Sérgio. Bem, nós vamos dar uma paradinha agora, né, Sérgio? Pois é, vamos dar uma paradinha, Afonso, porque eu estou devendo aqui a mim mesmo, e é uma opção de gente, não dinheiro, mas trabalho. Né? É quase dinheiro, é quase dinheiro. Exatamente. Eu estou já atrasado na minha promessa de terminar a revisão que eu recebi de volta, né, da revisão já em processo de produção do Intérprete de Borboletas. Tem um artigo que eu prometi ao Zé Álvaro Moisés para a revista da USP sobre os 200 anos da República no Brasil, né? E por outro lado, tenho dois outros projetos para tocar. Eu não estou podendo ficar parando nesse fluxo, né? Ou seja, eu já acho que foi uma
uma elegância intelectual, uma gentileza cidadã, um monte de palavra bonita que eu podia elencar aqui, que você se dispôs a ficar conosco, digamos aí, falo por todo mundo, tenho certeza, e que já é um espanto. Eu acho que você é uma pessoa super disciplinada, quando se determina a fazer uma coisa, faz, não fura. 58, 13h58 vai entrar na minha vida. Toda 13h58, na hora que eu estiver em qualquer lugar do mundo, eu vou fazer, "Ô, tá na hora de entrar, tá na hora de entrar." Eu também. Então, Mas assim, de só te repente um dia a agradecer. gente volta, né? A gente começou a fazer isso para ajudar as pessoas a passar o tempo no isolamento da pandemia, né? A gente ainda precisa de tomar cuidados, mas a vacinação está avançada. A gente está precisando de mais continuar com os nossos cuidados. No Reino Unido, por exemplo, está aumentando de novo o número de casos, né? Por causa A Delta já a chegou Delta já aqui, chegou. o E Nicoleles ontem foi duro ontem, o Nicoleles. pois é. Obviamente que a gente podia continuar fazendo, né? Mas de fato, eu ia começar a ter que furar para conseguir me dedicar a outras coisas e tal. Mas foi muito bom mesmo e as pessoas que nos ouviram aqui sempre muito agradáveis, né? Muito receptivas, muito parente, né? Mas não só, né? Muita gente que chegou chegando e ficando e foi muito legal, né? E você é sempre um ótimo papo, né, Afonso? Por isso é que você está Ô, tanto Sérgio, tempo mas nesse papo. É uma grande pessoa. o único problema da sua vida é que isso aqui não foi o começo da nossa amizade, nem será o final. Então, tu vai ter que me aguentar todo dia de qualquer jeito. Que foi Isso o início da conversa, né? A gente, lembra que a gente começou? A gente falava todo dia, falava, pô, vamos botar isso aqui no ar de vez em quando. Aí foi é, assim. Então, o problema é seu mesmo, você que vai ter que me aguentar, então, tanto faz. não, isso não é problema. Acho que nós vamos ter problema de não estar aqui todo dia com essas pessoas super Isso vai dar simpáticas, né? saudade. Vai dar Esses saudade, vários vai dar amigos, saudade. amigos que a gente ficou conhecendo e amigos que a gente reencontrou aqui no Instagram, né, Afonso? Exatamente. É Olha, para isso. quem nos assistiu esse tempo todo, muito obrigado. Estamos É, ligados. O Sérgio continua com o blog dele forte, continua na CBN todos os dias, continua em tantos outros fontes e lugares, né, de trabalho. Então sigam o Sérgio Abranches aí em tudo que ele vai fazer, principalmente no mais importante romance ainda não publicado e já conhecido, O Intérprete de Borboletas. isso aí. Obrigado, Sérgio. Beijo Tchau, para gente. vocês. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.